Esse é o projeto de lei do Legislativo. Nós tivemos aí uma denúncia aí, né, sobre as leis das diárias, e aí está sendo feita uma nova lei, que inclusive após tomar a votação, ela será enviada para o Ministério Público para que possa regulamentar as leis das diárias, que por enquanto está suspensa até que a gente legalize essa situação. Então, com a palavra aí o vereador Fernando. Projeto de lei ordinária número 003, 2023 do Poder Legislativo. Dispõe sobre a concessão de diárias aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo e servidores da Câmara Municipal de Indianópolis, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Vereadores de Indianópolis aprovou e eu, Juliano Trevisan Cordeiro, prefeito do município, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições gerais. A concessão de diárias aos agentes políticos do Poder Executivo, Legislativo e servidores da Câmara Municipal de Indianópolis, Paraná, obedecerão às disposições desta lei. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, considera os agentes políticos os detentores de mandato eletivo do Poder Executivo, prefeito, vice-prefeito e do Poder Legislativo, vereadores. O vice-prefeito só fará jus ao recebimento de diárias e indenizações previstas nessa lei, quando estiver substituindo o prefeito em suas atribuições legais, conforme determina a Lei Orgânica de Indianópolis. Artigo 2º. O vereador ou servidor da Câmara que receba autorização para se deslocar do município no desempenho de suas atribuições ou interesse do Poder Legislativo ou em atividades parlamentares farão jus à percepção de diárias que corresponderão à indenização de despesas com alimentação e hospedagem, ficando vedado o ressarcimento de quaisquer despesas com viagem não previamente autorizada pela mesa diretora, salvo hipótese de urgência que torne a viagem imprevisível, sem prejuízo da verificação do interesse público, devidamente justificadas e documentadas para autorizar o pagamento. Parágrafo 1º. Para reuniões previamente marcadas com autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário Estadual ou Federal, os representantes de órgãos dessas esferas para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Indianópolis. 1. Para participar em encontros, seminários, cursos, congressos que venham a dar-lhe melhor conhecimento para o perfeito desempenho de seu mandato e, no caso do servidor, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de sua função, sendo que o pagamento de diárias e demais despesas somente serão autorizadas quando relacionadas com o exercício da vereança ou com atribuições do cargo quando o participante for servidor. Para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais órgãos públicos que venham a fornecer subsídios aos integrantes do Poder Legislativo em suas atribuições típicas exercidas na Câmara Municipal de Indianópolis. Fica dispensado de autorização o chefe do Poder Executivo, fazendo jus às diárias sempre que necessário, mediante prévia justificativa. Parágrafo 2º. Quando houver necessidade de deslocamento por via terrestre em período noturno no dia anterior ao início dos eventos, nas hipóteses previstas neste artigo, o agente político ou servidor fará jus a 50% do valor da diária correspondente quando for superior a 400 km de distância da sede, aplicando-se a regra quando o retorno ao município ocorrer nas mesmas características. Da concessão de diárias, capítulo 2, da autorização. Artigo 3º. O vereador ou servidor que necessite de se deslocar da sede do município nos termos do artigo 2º desta lei, deverá solicitar por escrito a autorização da mesa diretora da Câmara Municipal com a devida justificativa sobre a necessidade do deslocamento. Parágrafo 1º. A diária somente será concedida após o despacho da mesa diretora. Parágrafo 2º. A autorização será prévia ao afastamento. Dos direitos a diárias. Não gera direito às diárias, quando o deslocamento que não originar qualquer das despesas mencionadas no artigo 2º, incisos 1 e 2. Quando o beneficiário, recebendo antecipadamente as diárias, não deslocar-se conforme solicitado em requerimento, hipótese em que os valores serão devolvidos aos cofres do município, tornando-se a despesa realizada para fins orçamentários. Quando o deslocamento do município não for autorizado pela mesa diretora, e quando o servidor ou agente político que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituída por municípios limítrofes e regularmente instituída, salvo se a permanência fora da cidade for superior a 12 horas. Nesse caso, fará jus à percepção integral da diária, ou se o prazo de permanência for superior a 4 horas e inferior a 12,
fazendo jus a 50% do valor. Do período da concessão, as diárias poderão ser mediante adiantamento ou ressarcimento a critério da administração da Câmara de Vereadores, sendo necessário empenho prévio. Parágrafo 1º. Em se tratando de ressarcimento, somente será realizado após requerimento instruído com os documentos comprobatórios das despesas, a ser aprovado pelo servidor incumbido do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal, sem prejuízo da regular liquidação e aprovação pelo Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade. Parágrafo 2º. Somente serão pagas diárias antecipadamente em relação à data de saída do servidor ou vereador, se solicitadas à mesa diretora com antecedência mínima de 10 dias, exceto urgência comprovada, hipótese em que a mesa poderá autorizar, desde que haja prévio empenho, excetuando-se o chefe do Poder Executivo. Capítulo 3 das indenizações. As despesas com transporte aéreo ou terrestres devem ser adquiridas previamente pela Câmara Municipal, e transporte individual através de táxi ou similar somente será aceito quando a situação a justifique. Parágrafo 1º. Em caso do vereador ou servidor optar em deslocar-se com veículo de propriedade privada, não será devido qualquer indenização, sendo as ocorrências quanto à responsabilização financeira ou civil que possa ocorrer do deslocamento, de responsabilidade pessoal do proprietário. Capítulo 4 da prestação de contas, dos elementos integrantes do processo de prestação de contas. Artigo 7º. Fica determinado que os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Indianópolis deverão prestar contas em prazo fixado de até 5 dias úteis ao retorno do município, pelo beneficiário, compondo o processo, onde deverá constar: a. Atestado ou certificado de frequência, documento fiscal ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária. b. Apresentação de notas fiscais, passagens ou recibos devidamente aceitos contabilmente para o reembolso das despesas, em sendo a diária concedida na modalidade de ressarcimento. c. Relatório circunstanciado de viagem devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário. Artigo 8º. Ao beneficiário do Poder Legislativo, enquanto não prestar contas conforme a linha A do artigo 7º desta lei, fica proibida a concessão de outra diária e a não apresentação dos documentos comprobatórios da viagem, execução de sua finalidade e respectivo relatório, implicará no desconto dos valores recebidos em folha de pagamento no mês seguinte. Parágrafo único. No caso de cancelamento da viagem, retorno antes do prazo previsto ou creditamento de valores fora das hipóteses autorizadas, as diárias recebidas em excesso ou indevidamente deverão ser restituídas no prazo de 5 dias com a devida justificativa. Capítulo 5 do valor das diárias. Fica determinado que os valores das diárias ocorrerão da seguinte forma: chefe do Poder Executivo fará jus à diária conforme a tabela abaixo. Locomoção de 51 a 150 km de distância da sede do município no importe de R$ 400. Locomoção de 151 km até 400 de distância da sede do município no importe de R$ 500. Locomoção acima de 400 km de distância da sede do município no importe de R$ 700. Vereadores farão jus à diária conforme a tabela igual à anterior. O mesmo vale para servidores do controle interno e agentes de contratação. Artigo 10º. Os valores das diárias para os agentes políticos e servidores municipais mencionados no artigo 9º desta lei serão reajustadas anualmente com data base no mês de janeiro, sendo fixado pelo Índice Geral de Preços dos Mercados, IGPM. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação, revogadas as disposições em contrário. É o que consta, senhor presidente. Esse projeto já foi lido as 2 sessões anteriores, aí a comissão pediu para analisar, e aí já tem os pareceres aí, né, todos das comissões e jurídico, né? E então hoje nós vamos passar em votação. Vereador Fernando? Aprovado, e só lembrando que ele tem parecer pela tramitação das comissões de Justiça e Redação Final e também de Finanças e Orçamento, e também temos parecer jurídico da Procuradoria Jurídica dessa casa. Aprovado. Vereador Darbir? Aprovado, só lembrando que a regulamentação é uma prerrogativa do Legislativo, né? Na verdade é um ajuste que foi feito para, de acordo com o que o MP pediu, mas a prerrogativa, a decisão é do Legislativo. Aprovado. Vereador Zé? Aprovado. Vereador Wilson? Aprovado. Vereador Marino? Aprovado. Vereador Miranda? Aprovado. Vereador Demir? Aprovado. Vereador Zuleide? Aprovado.